Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho sobre homens bananas, uma dificuldade aí que a gente tem visto no nosso dia a dia, né? Tem uns caras de banana aqui na conversa, mas é nóis. Para o nosso papo, para você que não está vendo a gente, só está ouvindo a gente, os nossos outros dois pastores de chinelo vão se apresentar agora. E aí, povo de Deus, tranquilo? Aqui é o Marcelo Brasolim, direto de São José dos Campos. Boa. Fala, gente, bom demais estar sempre aqui com vocês para a gente poder conversar de chinelos sobre a palavra de Deus. E eu sou o Renato aqui de Tupã, Igreja Batista de Tupã. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Boa. O Renato é tão certinho, mano, que até chinelos ele falou no plural, entendeu? Porque a galera fala de chinelo, é nós de chinelo. O Renato é de chinelos, entendeu? Mas aí agora a pergunta que fica pra você que tá ouvindo a gente é a seguinte: é no plural ou no singular? Porque se for um par de chinelo, é pastores de chinelo, certo? Tô errado. Não faz pergunta difícil, cara. Vai, Renato, vai. Esse não é papo de homem, eu quero um papo mais masculino aqui hoje. Entendi. Mas vamos lá. Aí o Thiago Vercelino, coordenador aqui da Juventude no PB Paraná, vamos bater esse papo. Renato, Marcelão, como vocês têm visto essa história de homens bananas? Vocês têm presenciado isso muito ao redor de vocês? Como que tem sido para vocês essa experiência? E de fato é uma dificuldade na sociedade hoje? Cara, eu acho que desde a queda, né? A gente já vê os homens se isentando das suas responsabilidades. Mas no contexto da igreja, por exemplo, eu vejo nas minhas andanças por aí algo muito claro crescendo. O interesse das mulheres, né? As mulheres sentadas à frente, tomando nota, né? Estudando, grupos de mulheres, grupos de livro, e os homens cada vez mais apáticos com as coisas do Senhor, né? Isso é muito preocupante. Se nas igrejas a gente vê isso acontecendo, como que estão os lares? Será que é elas também que estão tomando a frente? Cara, vejo que esse lance de falarmos sobre homens, né, é uma pauta do momento, principalmente quando a gente discute o que é feminilidade, masculinidade, é assunto da moda, né, principalmente pelo movimento feminista, a tentativa de desconstrução do que é ser homem. E eu penso que nesse assunto, muito dentro disso que o Marcelo colocou, a gente tem deixado muito a desejar como homens cristãos. E eu me lembro, nesse sentido, de Romanos capítulo 2, quando Paulo fala que o nome de Deus tem sido profanado entre as nações por sua causa, né? Uma referência a Isaías, a um comportamento errôneo, aquém daquilo que Deus espera do seu povo, trazendo um mau testemunho para o mundo à nossa volta. Eu penso que muito dessa desconstrução do que é ser homem nos dias de hoje não é só pela ascensão do feminismo, mas é pelo silêncio de um cristianismo autêntico, masculino. Acho que a gente tem deixado muito a desejar por situações como essa que o Marcelo destaca, e isso precisa ser considerado, cara. Nós precisamos pensar sobre o que é ser homem, porque isso é extremamente relevante quando nós temos o dever de modelar para o mundo quem Deus é através do nosso papel, né? É interessante que eu vejo no acampamento algumas expressões muito claras dessa dificuldade, né? Eu tenho pelo menos 2 exemplos aqui que me vieram à cabeça. O primeiro deles foi recente agora, dessa gravação, né? Você pode estar ouvindo esse episódio em qualquer momento da história, mas recentemente, antes dessa gravação, eu dei uma aula num programa de mentoria que a gente tem aqui de adolescentes, o Hire, aqui no PB Paraná, um curso para adolescente, dura um semestre, é uma experiência bem bacana.
No final da aula, eu pedi, né, para que um menino e uma menina fizessem uma oração a respeito do assunto da nossa aula, que era a adoração. E quando eu perguntei para os meninos, a aula tinha 10 adolescentes, né? Os 5 meninos ficaram olhando um para a cara do outro, assim, ó. E aí, pessoal, um menino para orar. Eles. Peraí. Uma menina para orar, então. A menina. Eu oro. Cara, eu não me aguentei. Foi automático. Na hora eu falei assim... Piazada, sabe quando que uma menina vai querer alguém como vocês? Cara, vocês não têm a coragem e responsabilidade nem de fazer uma oração em público. Você acha que vocês esperam respeito a quem? Aí eles ficaram me olhando assim e falei assim, pô, gente, só uma oração. Alguém pode orar, por favor? Eles ainda se olharam. Algum problema da menina orar? Óbvio que não, tanto que eu pedi pro menino e pra menina orar, mas você vê a diferença de postura, né? Recentemente lá no acampamento, em ambientes assim de todo mundo sentado junto e não sei o quê, eu vejo muito. Na lanchonete, por exemplo, meninos sentados no sofá da lanchonete, lá do acampamento, um do lado do outro, e assim, já em posições desconfortáveis, né? Um encostadinho no outro e não sei o quê. E o mais interessante, as meninas em pé, na frente deles, e todos conversando numa boa. Os meninos sentados, bem assim, ó, pra baixo, o sofá é bem baixinho, então cria uma imagem até constrangedora, porque o sofá é bem baixinho, né? E eles ficam assim, e as meninas em pé, aproveitando de quem tá nos vendo, né? E as meninas, demonstrei aqui, e as meninas em pé na frente deles, e eles conversando, comendo e não sei o quê. Nem o menino... Poderia ser idosos, ia ser da mesma forma. Exato, não porque eram meninas ali, né? Poderiam ser outras pessoas, mas... Primeiro, não passou na cabeça deles abrir mão pra uma menina estar sentada. E segundo, eles não se sentiram constrangidos a estarem todos os meninos ali, gostosos, sentados, e as meninas todas em pé. Então, eu acho de fato esse distanciamento na sociedade, né? Dessa prática masculina, né? O Marcelão falou que o problema vem desde a queda, né? Explica pra galera, Marcelão, o que teve na queda que demonstra muito essa ausência de responsabilidade masculina? Deus ele já havia colocado o homem, né, no meio do jardim para cultivar e guardar, ou seja, para trabalhar, onde o padrão já tinha sido estabelecido pelo próprio Deus, né, trabalhar bem, né, fazer de forma perfeita para o benefício do outro. Deus não fez para o benefício dele, ele não precisava nada daquilo. E ele fez para o benefício do homem, não como um fim em si mesmo, mas Adão cultivando e guardando o jardim para o benefício dos outros, né, da sua esposa, das futuras gerações. Então, desde sempre, né, desde o início, esse é o padrão. O homem, ele é um líder, né, colocado por Deus para trabalhar bem e guardar, ou seja, proteger tudo que ele tem feito para o benefício. Só que aí vem a queda. Aí o homem, ele acaba não cumprindo mais aquilo que era a vontade de Deus, né, de trabalhar e servir os outros, e ele foge. Né? Então ele foge das suas responsabilidades. E a gente vê aí, então, um traço da queda do homem não cumprindo com a liderança que foi colocada por Deus. Todo homem é um líder. Se você é homem, me escute, você é um líder. E não existe liderança neutra. Ou você está construindo ou destruindo. Então, é importante a gente entender biblicamente qual que é o papel do homem, né? O que Deus espera de nós como homens. É muito interessante, né? Que ele automaticamente, na hora da queda, ele coloca a culpa na mulher, né? Ele não quis... Ele podia até dar uma explicada, né? Deus, a Eva me deu o fruto aqui, mas, pô, foi mal, culpa minha. Eu acabei pegando, acabei comendo, sabia que não podia. Ele nem dá explicada, ele só... Ela que me deu. Foi ela que me deu, não tem nada a ver com isso, né? É muito, muito incrível isso. Mas, cara, eu acho legal essa consideração, porque
quando a gente pensa o que é ser homem, o que é ser um homem de verdade, a gente precisa pensar de onde é que a gente parte para essa reflexão. Quem é que tem as rédeas para a gente discutir o que é isso? Porque tem muito homem só sendo homem do jeito que ele entende ser homem, satisfeito com isso, mas não se questionando a respeito do que é ser um homem de verdade. De onde é que nós vamos tirar reflexão e análise para isso, né? E, obviamente, num pressuposto cristão, se a gente quer ser homem de verdade, a gente tem que buscar entender o que Deus espera de nós. O nosso sentido não está em nós mesmos, nas nossas tendências, nas nossas vontades, naquilo que eu acho que é massa ser homem. Ah, eu curto ser o macho escroto. Não, eu curto ser o macho sensível. Cara, eu tenho que curtir ser o que Deus tem para mim, porque essa é a tônica do Gênesis. A raça humana encontrando identidade e propósito na voz de Deus. É o disse Deus que coloca todas as coisas em ordem. E na criação também não é diferente do homem e da mulher. Homem e mulher, eles modelam a Trindade Santa. Quando Deus se revela em macho e fêmea, nós temos aí dois estereótipos que se complementam e ensinam para o mundo como é que Deus é. Nós performamos Deus no mundo quando honramos o que é ser homem, quando honramos o que é ser mulher. Então é importante pensar sobre isso. Ser homem não é ser o que você quiser e como você quiser e reagindo como você quiser. Você precisa pensar isso a partir de um Deus que é todo sábio, todo amoroso, todo perfeito e tem caminhos concretos e legítimos para nós, né? E muitas vezes o homem cristão ele acaba sendo confundido com os passos do mundo, com as influências do mundo, né? Como o Renato falou, o que é ser homem na perspectiva bíblica? E aí o camarada lá na igreja, o jovem, né? O homem é o cara que arrota mais alto, que faz mais flexão, né? Que é o brabo, né? Ele é o esportista, e a gente cria esse estereótipo de masculinidade que é contrário à palavra de Deus. Aí o cara não tem responsabilidade nenhuma com as coisas da casa dele, com os estudos, e aí, meu amigo, né? Você, de acordo com a palavra de Deus, você não é responsável com aquilo que Deus pede de você, né? Você não consegue fazer nada além de você mesmo, né? Você não consegue liderar e ser exemplo na igreja, na sua casa, na escola, e você se diz ser homem, porque eu vou trabalhar e eu vou sustentar minha casa. E tem muitos homens na igreja que pensam assim, não, eu faço a minha parte, eu sustento a minha casa, eu sou um bom trabalhador, né? E o cara esquece que vai muito além disso. A gente tem algumas frases. Foi mal. Pode falar, mano, pode falar, desculpa. A gente tem algumas frases que, independente de... Não vou atribuir juízo de valor, mas, por exemplo, verificar um pouquinho isso que a gente está falando, né? Que seria, por exemplo, assim... Homem não chora. Tá. Segundo quem? Qual é a fonte para você afirmar que homem não chora? Não. Homem tem que ter o direito de... e o privilégio de sentir e expressar todos os seus sentimentos. Tô colocando o oposto do homem não chora, né? Tá. Segundo quem? Qual é a fonte para isso? O homem tem que ser o responsável por todas as coisas da casa. Mas quem disse isso? Não, tem que ser tudo partilhado, né? O homem tá aqui, ele é igual a mulher e a gente tem que dividir. Tá bom? Baseado em quê? Em quem? Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem vivido hoje com relação a esses papéis na sociedade. Estendendo um pouquinho, né? Mas para qualquer papel. Inclusive de esposa, de mulher, de filhos, de político, de governador, de governante, né? A gente atribui alguns estereótipos a essas figuras, inclusive aqui a gente está conversando hoje, a do homem, e a gente simplesmente atribui esses estereótipos sem pautá-los em lugar nenhum. É simplesmente porque eu acho que é melhor assim. Melhor que o homem seja desse jeito. E a gente descola esse papel daquilo que de fato a palavra de Deus está dizendo que tem que ser.
E a palavra de Deus deixa claro que nós temos que ser bons despenseiros, mordomos de tudo que aquilo que Deus confiou a nós, Sim. né? Tanto na comunidade, como nós falamos, né, nos nossos lares e na igreja também, né? O homem tem que crescer como um líder em sua igreja. Ele tem que se levantar, né? Ter coragem para liderar, se importando com os outros, sendo exemplo, cuidando, né? E isso vai vir por meio do amadurecimento na palavra. É impossível o camarada crescer como líder se ele não prioriza as coisas espirituais. O cara pode ter um monte de habilidade, né? Ter várias estratégias, mas a liderança é uma questão de fé. Não tem como o cara ser um líder se ele não tem um relacionamento genuíno com o Senhor e não está crescendo nesse relacionamento. Obviamente, a gente pode olhar para Cristo como o exemplo maior do que é ser homem, né? Mas eu queria, antes de a gente chegar na pessoa de Jesus, olhar para um personagem que tem em muito essas características de Cristo nele, né? Muitos dizem ser um tipo de Cristo ali no Antigo Testamento, né? Alguém que tem características, funções, atitudes que representam Cristo de alguma forma. Eu gosto muito de olhar para a vida de Ruth e de Boaz, e olhar para Boaz como esse homem, sei lá, me recordo aqui de pelo menos uma primeira alusão, né, ao que um homem faz, né, de assumir a responsabilidade, de estar presente ali quando problemas surgem e ele ser um ponto de solução. É quando a Ruth chega na plantação lá dele e ele não deixa ela passar desapercebida. Ela chega e ele já, peraí, tem alguém ali. Vai lá, conversa com ela, elogia, olha, sei muito bem tudo que você tem feito pela sua sogra e tudo mais. E no final ele deixa a orientação aos seus servos. Olha, vocês vão colhendo as espigas de milho e deixem cair algumas propositalmente para que ela recolha. E quando ela recolher, não a impeça disso. Você vê, ele tomou conta de toda a situação. Tinha uma mulher ali, passando dificuldade, ela precisava de auxílio. Ele abordou ela, conversou com ela. Ele orientou os seus servos para que os servos também, de alguma forma, suprissem as necessidades delas. Você vê, um homem tomando conta da situação, sendo parte da solução. Eu gosto muito de ver essa imagem masculina como normalmente sendo parte da solução das questões que envolvem o ambiente onde ele está. Eu vi um exemplo nesse domingo de outro tipo de Jesus, que é José, né? José foi um trabalhador duro, camarada fiel, né? O fiel injustiçado. E ver como que mesmo nos perrengues, nas circunstâncias difíceis, né, ele entendeu, chegou num determinado momento que ele entendeu que Deus ele é soberano e ele estava conduzindo a história, né? E foi interessante que no final o pregador, o Sacha, ele falou assim, cara, e muitas vezes a gente acha que a gente é o José, mas na verdade nós somos os irmãos, né? Rúben, Judá, Simeão, nós somos infiéis, manipuladores, mentirosos, né? E nós precisamos da graça de Deus para sermos homens transformados, né, por Jesus e cumprir com aquilo que é impossível fazer na nossa própria força. Eu me lembro você citando exemplos bíblicos, né, da importância de ser um homem segundo a graça de Deus, de 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, quando a igreja está passando por ataques, quando a igreja está sofrendo, o que Paulo vai fazer? Paulo, como um delegado ali apostólico, na verdade como um apóstolo, desculpe, ele vai chamar homens como delegados apostólicos ali para serem resposta. Timóteo provavelmente ali em Éfeso, Tito, numa igreja ou em algumas igrejas ali que se espalhavam na ilha de Creta, ele vai dizer, olha, nós precisamos de homem, nós precisamos de liderança masculina, o mundo precisa de homens que se levantem, né? As experiências que eu tive até vindo para um universo mais adolescente, né?
quando eu estava sendo capelão da escola, e eu tinha alguns exemplos, né, de meninos que vinham compartilhar algumas coisas, né? E aí o adolescente começava a compartilhar, adolescentes ali de 12, 13, 14 anos, eles começavam a partilhar algumas coisas e tudo mais. Tô me sentindo desse jeito, tô me sentindo desse jeito, tô me sentindo desse jeito. E eu ia começar a investigar, né? Ouvir aquelas histórias todas. E é muito interessante. Normalmente, tem um homem ausente das suas responsabilidades dentro da casa. E isso estava sendo reflexo na vida daquele adolescente. Não estou nem falando de uma questão de casal. O problema no casal, de quem é e não sei o quê. Não estou falando assim, um adolescente na escola com dificuldade de aprendizado. Vamos conversando, óbvio. O adolescente tem a parte dele que ele tem que fazer, mas você vai lá e percebe. Puxa, tem um homem ausente da sua responsabilidade aqui. É uma criança, um adolescente que estava triste porque estava no meio da briga de separação dos pais, né? Aí você ia ouvir, aí eu falava assim, sério mesmo que seu pai fez isso? Aí eu tinha que me controlar para eu já não atribuir um juízo de valor e demonizar o pai da menina e do menino ali na sala no aconselhamento, mas eu já percebia, putz, olha, tem um homem completamente perdido na responsabilidade que ele tem de pai, de marido, de solucionador do problema ali, inclusive no ambiente do divórcio. E tinha um filho, um adolescente sofrendo por causa, normalmente, sofrimentos que envolvem a sociedade, sofrimentos sociais de relacionamento, né? Não tô falando, embora pode ser também, né? Mas eu tô falando assim de miséria, ausência de habitação popular, não tô falando assim, tô falando assim de relacionamento, na igreja, não sei o quê. Normalmente tem um homem envolvido que não está cumprindo corretamente as responsabilidades que ele tinha. Cara, a gente vê muito, né? Não só empresários, mas como missionários e pastores, né? Ministérios bem-sucedidos, empresas faturando horrores, mas em detrimento da família. E a pergunta é, isso é sucesso? Né? Isso é cumprir com a responsabilidade que Deus tem para o homem? Aí eu estava falando essa semana com um missionário e ele estava contando de um camarada que foi muito bem sucedido na sua empresa. E ele ele fazia uma coisa periódica, né, na empresa, que ele reunia todos os funcionários para recapitular o que estava acontecendo, para reforçar a missão e a visão, para ter certeza que todo mundo estava vestindo a camisa, estava com ele, e a empresa ia, a todo vapor por conta dessa ênfase constante que ele tinha, né, com o grupo lá, com os funcionários. E aí o pastor fez uma pergunta para ele, cara, o quão constante você é também com a sua família nesse sentido, né? Quantas vezes você se reúne com a sua família para falar para onde vocês deveriam estar indo, né, para promover essa união, para que eles vistam a camisa para os propósitos de Deus, e o cara tomou um baque, né? Ele falou, cara, eu nunca faço isso em casa, mas eu faço na minha empresa. E é duro, né? Eu acho que é uma reflexão aí para todos nós. Às vezes a gente está querendo fazer tantas coisas, ou está se dando bem em tantas outras coisas, e esquece daquilo que Deus tem para nós, né? Como líder na nossa casa, na nossa igreja. Eu tenho uma... Mas aí, eu pergunto para vocês, a gente está mostrando como, em alguma maneira, a gente desconstruiu, né, o ideal de Deus, que são homens que se levantam. Agora, em termos práticos, assim, para quem está nos ouvindo, quais são princípios que a gente destaca? O que significa ser homem de verdade na Bíblia? Assim? Que pontos nós destacaríamos para que aqueles que estão nos ouvindo se concentrem em buscar isso? Legal, eu tenho um exemplo aqui, né? Um versículo muito claro e que muitas vezes os homens esquecem é que o homem deve viver a vida comum do lar. Né? E eu, assim, uma coisa que eu vejo acontecer nos aconselhamentos, o camarada ele não trabalha o suficiente para sustentar a casa, e aí a esposa ela tem que trabalhar. Então a esposa ela vai ter que compor a renda, ela trabalha, mas o cara como homem
ele chega do trabalho e ele quer descansar. Não, eu já fiz minha parte. Só que ele não está sustentando a casa, ele não está fazendo o suficiente e não tem problema nenhum, né? Se num período ou por algum motivo a mulher tiver que trabalhar para compor a renda. Só que aí o segundo turno é dos dois, porque ela trabalhou também fora, ele também, mas aí ele chega agora, ele vai descansar e a mulher vai ter que ir lá lavar a roupa, fazer a comida, e ele como homem fala, não, o trabalho de casa é da mulher. Só que ele não está suprindo o suficiente e ele espera que o segundo turno seja dela e não dele também. Então eu vejo que isso acontece. Eu não sei se ficou claro. Você vê aí Ficou. E eu penso que esse é um princípio importante, ser provedor. O homem precisa ser provedor. Quando a gente compara Adão e Cristo, que são as duas figuras humanas referenciais na Bíblia, você vê Deus chamando Adão para ser provedor. Vai lá, cultiva o jardim, como você mencionou no início, dá nome para os animais. É legal isso, porque o dar nome aos animais era também uma menção de autoridade, né? Vai lá, trabalha e rala, você vai prover. Inclusive, prover para tua esposa. Você é o líder, né, do seu lar, ela é uma auxiliadora idônea, igual, mas cabe a você tomar as rédeas e prover. E aí, quando o pecado entra no mundo, esse desejo de autonomia, de insubmissão à voz de Deus, o que a gente vai ver é Adão, em vez de prover, é ele terceirizando a culpa, como vocês mencionaram, é ele se omitindo da responsabilidade quando a serpente entra no diálogo com a Eva. E é legal que quando a gente olha para Cristo, Cristo é aquele que vem prover. Amém. Num mundo de extrema necessidade, que é a consequência do pecado. Né? Renato, nosso mundo está em caos. Outro princípio é o sacerdócio, né? Sacerdócio. A parte espiritual. Nossa. Eu tenho vivido algumas questões aqui em casa que vão muito de encontro a isso que vocês falam, né? Por exemplo, eu tive uma questão aqui em casa esses dias, aniversário da esposa, a gente tinha combinado que a gente não ia dar presente e tudo mais, aí deixei quieto, né? Caí no conto do vigário, né? Achei que não tinha problema, não comprei o presente e tudo mais. Só que o problema não foi o fato de não ter chegado o presente, né? O problema foi eu abrir mão do momento por completo. Não cuidei de toda a situação, né? Não demonstrei o carinho, não demonstrei a percepção, né? E daí, pensando nas características agora ministeriais, né? Que é a minha função hoje, né? E nós, como pastores de chinelo, muitas vezes nossas esposas veem a gente cuidando das pessoas e não cuidando dos nossos filhos e da nossa esposa. Vê a gente agradando pessoas e algumas vezes não agradando aqui na nossa casa, agradando nossos filhos, agradando a nossa esposa. Vê a gente se matando para encontrar um tempo para servir a outras pessoas, limitando o tempo com as nossas pessoas em casa, os filhos e a esposa. Então é muito interessante porque muitas vezes para o homem é até fácil a gente desenvolver isso em ambientes alheios e às vezes a gente é omisso dentro da nossa casa. A gente vai deixando isso de lado e acaba gerando essa insegurança. Por quê? Quando a gente fala de sacerdócio, a gente logo pensa, né? O homem tem que puxar o cultinho familiar em casa. Tem que cobrar se está todo mundo fazendo devocional. Eu acho que isso é um aspecto bem mínimo. Aí vocês podem me corrigir do sacerdócio. Porque pensa comigo,
Se eu transmito em outras áreas um valor masculino dentro da minha casa que não é aquele que é o esperado, eu estou construindo nos meus filhos, construindo na minha esposa, uma percepção errada da figura masculina. Isso está fazendo com que eu não os pastoreie. Eu posso até puxar a devocional e o culto familiar da minha casa semanalmente. Só que eu não estou sendo o sacerdote, o pastor, no exemplo, na demonstração. E isso vai ser tão danoso quanto eu passar uma semana sem cobrar se todo mundo na minha casa está fazendo devocional. Não. Liderar pelo exemplo, assim como Jesus, né? Exato. Eu acho que não tem como a gente não citar o texto de Efésios, né? Do marido e mulher, que o homem ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? A gente pode destacar 2 palavrinhas aí. Um amor que é sacrificial, então se doa o máximo que dá para se doar, como Cristo se doa. E é um amor que ele é incondicional. Ele não coloca condições alguma para que esse amor exista. É o que Cristo fez por nós. Só que o próximo versículo é bem bacana, né? Que tem como função apresentar a igreja, ou apresentar a mulher, sem ruga, sem mácula, sem pecado algum, a Deus. Foi o que Cristo fez com a igreja. Cristo morreu pela igreja, pelo povo, para que ele apresentasse diante de Deus a igreja sem ruga, sem mácula, sem pecado algum. Ou seja, essa é a função do homem. Fazer de tudo para apresentar a esposa sem pecado, sem ruga, sem mácula, sem nada. Fazer de tudo. Ah, Thiago, mas eu tô... Amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Cara, esse aí é um murro no estômago, né? Aí faz a gente cair de joelho, Senhor, misericórdia. E daí pensa, mas Thiago, eu não sou casado, tô ouvindo aqui a parte do episódio, mas assim, eu nem namorada tenho. E esse versículo não tem nada a ver comigo. Espera aí. Isso é um alvo de vida por se tratar da palavra de Deus? Sim, é. Quero viver isso porque a Bíblia está pedindo para eu viver? Sim. Então, cara, tem que colocar em prática já. Já. Você cuida das mulheres que estão à sua volta, você cuida das pessoas que estão à sua volta, você se doa pelas pessoas que estão à sua volta, você perdoa as pessoas que estão à sua volta, né? Você já vive hoje um pedacinho, uma experiência daquilo que você talvez sonhe em viver um dia. Entende? É um pedacinho daquilo que pode ser para sempre. É o gostinho, é a sombra da realidade, né? Eu lembro também pensando aí nos princípios da liderança, masculinidade, eu lembrei de Neemias também, cabra corajoso. O cara descolou os recursos, ele estava preocupado com construção do muro, ou seja, a proteção do povo e a manutenção da palavra, né, o sacerdócio aí, né, preocupado com o crescimento espiritual do povo. Grande Neemias. Não, é muito doido. Renato, se você tivesse que dar um conselho bem prático para um homem que está ouvindo a gente e um conselho bem prático, talvez, para uma menina que esteja ouvindo a gente a respeito desse episódio de Homens Bananas. Cara, eu diria para que essas pessoas, tanto homem quanto mulher, se empenhassem em buscar o seu real significado e propósito na palavra de Deus. E diria nesse sentido para o menino, para o homem, ele se lembrar de 3 princípios muito importantes que a gente ressaltou em alguma medida aqui, de que é ele sempre se lembrar que o desejo de Deus é que ele lidere, é que ele seja provedor e que ele seja também um protetor. Esse texto que você mencionou, Thiago, de Efésios capítulo 5, eu acho ele muito legal, porque é legal como em Cristo os maridos podem restaurar a verdadeira masculinidade, né? Quando o texto fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele fala sobre a liderança servidora de Cristo, ele fala sobre
Cristo provendo para a igreja a sua santidade, fala sobre Cristo protegendo a igreja no sentido de purificá-la. E como é importante, isso não só no contexto do casamento, mas que esse jovem, ele se empenhe nisso. Aonde ele está, ele vai ter uma liderança servidora. Aonde ele está, ele vai buscar ser um protetor da imagem de Deus, dos valores de Deus. Ele vai ser alguém que tem iniciativas de se levantar nesse sentido. Que esse homem seja um provedor, que ele seja alguém que busca ser resposta para os problemas de onde ele está, que ele se entenda como alguém que Deus colocou ali para refletir a imagem dele na vida desse jovem, né? E no sentido da mulher, que ela também se apaixone por ser quem ela é em Cristo Jesus, por entender o valor dela encontrar a sua identidade em Jesus, a sua identidade em ser uma mulher sábia, que também é resposta de Deus aonde ela está, e que ela também nos ajude a deixar com que meninos sejam homens, que elas sejam sábias também em orar pelos meninos onde elas estão, para que eles possam assumir responsabilidades, para que eles possam ser mais proativos. Talvez iria por esse caminho, assim, pensar princípios e lidar com os contextos onde estão, né? Eu peço desculpa aí para a galera, porque minha internet tem travado demais, então eu vou perdendo muita coisa que é legal e não consigo contribuir. Eu estou aqui no escritório do meu pai, vocês estão vendo esses diplomas aqui? Isso aqui não é nada meu, gente, é tudo do meu pai. E isso aqui é ser macho, isso aqui é ter diploma. Claro que não. E eu tenho perdido muito do papo aí, porque vai travando, picotando, eu não tenho escutado os testemunhos. Mas estou aqui, estou tentando. Acho que deu certo. Marcelão. Cara, pegando o gancho aí com o Renato, voltar para o evangelho, né? Às vezes a gente olha a tarefa e pensando aí num jovem, né? Dá medo, frio na barriga. E para ele lembrar de Cristo, né? Não é eu vou fazer, eu consigo, eu sei o que tem que fazer, esse caminho não vai dar certo, ou já que eu não consigo, é impossível, eu vou abrir mão. Não é nenhum nem outro. É Cristo Jesus, né? É passos firmes em Cristo, se arrependendo, confessando a sua incapacidade de ser um homem bíblico e colocando a fé em Cristo, que opera poderosamente através das nossas vidas, porque o seu Espírito habita em nós, né? E essa é a grande diferença, para que você seja o melhor homem pecador possível, né? O evangelho constante aí na sua vida. Coragem, meu irmão, Jesus Cristo está contigo, está conosco, graças a Deus. Eu diria que nós homens precisamos nos dedicar muito a sermos piedosos e tementes a Deus. Piedosos e tementes a Deus, né? Que essa piedade, esse temor a Deus, que na Bíblia, se a gente for estudar bem, essas palavrinhas seriam sinônimos, né? Piedade e temor a Deus, resultem em nós desejarmos assumir responsabilidade sempre de tudo aquilo que está na nossa volta. Uhum. Por que eu coloquei piedade e temor? Porque se eu quiser assumir responsabilidade sem ser piedoso e temente a Deus, eu vou fazer o que o Marcelão falou. Eu vou ser um retardado mental, que vou fazer pelas minhas próprias forças, e vou completamente desvirtuar a figura masculina. Eu vou ser rude, vou ser bravo, eu vou ser machista. Então, temente a Deus. Agora, se eu for somente temente a Deus e piedoso e não assumir responsabilidades, eu estou fazendo mau uso da minha prática de piedade, de temor a Deus. E muito provavelmente eu vou ser um homem banana. As meninas, eu diria para que você deixe os meninos serem responsáveis. Não assuma responsabilidades por eles. A não ser que isso vai colocar a sua vida em perigo. Se não for colocar a sua vida em perigo, deixe os meninos assumirem a responsabilidade. Mas eu também diria o seguinte, infelizmente não deveria ser um pedido às mulheres isso. Elas não deveriam ter que lidar com isso. Mas, na medida do possível, ajude inclusive esses meninos a serem responsáveis. Talvez a gente está vivendo um momento da história onde os meninos estão precisando de ajuda nisso. Então ajude-os. Mostrem para eles. E talvez um jeito de ajudar
não aceitando perto de vocês homens que não assumam responsabilidade. Não namorem com homens que não assumam responsabilidade. Não se deixem ser lideradas por homens que não são piedosos e não assumem responsabilidade. Isso também vai ser um jeito de vocês reagirem a isso de uma maneira saudável e, de repente, os homens se coçarem e correrem atrás de prejuízos. É isso? Cara, eu gostei muito dessa última dica, Thiago. Não que eu não tenha gostado das outras, mas essa foi sensacional. Mulherada, vocês querem ajudar a gente a resolver esse problema? Não casem. Agora eu tô olhando pra você, ó, meu olhar Luan Santana, meio visgo assim. Tô olhando pra você. Não casem, não se relacionem em relação a namoro com homens que não sejam piedosos e tementes a Deus, com homens que não assumam a responsabilidade bíblica de quererem isso. Isso é muito importante. Se vocês fizerem isso, a gente corrige gerações com casamentos saudáveis, onde homens usam seu papel para a glória de Deus. Isso aí foi muito bom, Thiago. Top. Renan, eu estava pensando, e isso me veio de uma conversa que eu tive com um amigo recentemente. A gente estava falando sobre homens com trejeitos, né? Com alguma ascendência, né, a homossexualidade, enfim, tem um jeitão mais afeminado, né? E é muito interessante porque muitas vezes a gente coloca um papel de solução, de ajuda, na figura masculina, né? Então eu, pastor, eu vou lá, acolho esse homem e eu vou numa caminhada, num discipulado, demonstrando atitudes masculinas e influenciando através da minha postura a lidar com esses trejeitos, né? Só que é interessante que parece muitas vezes que as meninas jogam contra. Porque o que as meninas normalmente fazem com esses meninos que têm trejeito? Meu amigão, vem aqui! E ele tá sempre super envolvido nesse universo feminino. Porque ele acaba se dando bem com as meninas. Por ter muitas vezes um jeito parecido, né? E às vezes muito vai das meninas coibirem isso. De as meninas falarem, não, né? Óbvio, eu tô conversando num universo estritamente cristão, né? Não tô falando da sociedade em si, mas do universo cristão. Às vezes no acampamento eu vejo muitas meninas tratando muito bem os meninos com trejeitos, né? Mas elas também podem ajudar nisso, né? Não deixando com que esse menino se sinta bem com aquele perfil de ação no meio delas, né? Foi aí que veio a ideia de elas reagirem contra. Mas é isso. É nóis? Valeu? Boa. Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo. Se tem sido relevante pra você, curte, compartilha, manda pra galera aí. Um abraço e até o próximo.